Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração e eu sei que por isso que você vai também compartilhá-la com seus amigos. Abra o seu coração. Como nós estamos no Tadel e nós temos e ensinamos ferramentas de liderança, hoje então nós vamos dar uma ferramenta para os pais e também para os líderes, porque nós como líderes, nós temos pessoas sob a nossa influência, que também muitas vezes são pais, e que essas ferramentas nós possamos ajudar os pais nesse sentido. Então, a palavra hoje é como liderar os seus filhos. Então, a liderança, ela começa dentro do lar. Nós precisamos ter pessoas que o esposo, né, na ordem que o Senhor nos ensinou, né, Jesus sendo ali, né, o cabeça da família, o pai, né, sendo o homem, sendo cabeça, né, da esposa e, consequentemente, o casal sendo cabeça dos filhos. Então, nós precisamos aprender a liderar os nossos filhos. Nunca os filhos liderando os pais, mas os pais liderando os filhos. Então, quando nós recebemos a notícia na ordem correta, né, quando você se prepara para a criação de filhos, né, se planeja, então uma alegria muito grande quando chega a notícia da gravidez e a família se alegra, e aí você fica ali gerando aquela criança naquele tempo, e aí quando os filhos nascem, nós temos, é algo que os jovens nunca vão saber, que eu não sabia, a experiência que é quando você tem filhos. Quando você vê o rostinho, eu, por exemplo, nessa segunda gravidez, eu participei do parto. Para mim foi assim algo incrível ver aquela criança saindo da Luana, né? E eu chorei, foi assim algo que na Esther eu vi depois, mas ali com o Daniel eu vi o bebê saindo, então uma alegria muito grande. E, por exemplo, quando anteontem a Esther falou assim para nós, papai, mamãe, vamos convidar a vovó, que ela tem uma priminha lá em Araguaína, vamos convidar a vovó para a gente ir lá em Araguaína ver a priminha? Então, tipo, é uma imaginação assim, tipo, ir lá em Araguaína como se fosse aqui em Taquaralto, né? Então, assim, uma imaginação que a gente fica maravilhado. E também, por exemplo, quando eles vêm, nos abraçam, dizem que nos amam, a Esther fala assim, papai, sabia que eu te amo? Né? Então, isso derrete o coração da gente. Então, essa é realmente a parte maravilhosa da criação dos filhos. Porém, muitas vezes também nós passamos por algumas frustrações. É quando nós pensamos assim, mas meu filho não fica quieto, né? Meu filho, a gente fala 100 vezes com ele, e parece que entrou por aqui e saiu por aqui. Eu acho que você como filho já deve ter ouvido seu pai falar isso, quem já ouviu? Falei 100 vezes, parece que esse menino eu falei aqui, saiu por aqui, ele não ouviu nada, não entendeu nada. Então, eu não desconsidero essa frustração dos pais, porque tudo na vida é uma questão de ensino, tudo na vida é uma questão de nós realmente nos aprofundarmos e aprendermos detalhes. Então, eu não desconsidero os pais que passam por essa situação de frustração, de ensinar e parece que não está acontecendo, ou muitas vezes até a falta de ensino. Então, tanto a alegria como também essas frustrações, que acredito eu que serão passageiras, fazem parte desse momento, então, da criação de filhos. É um desafio, eu gosto muito dessa palavra, um desafio porque ele entra numa área que talvez você ainda não rompeu, que você vai precisar aprender, ouvir conselhos, vai precisar realmente romper uma barreira, né, dentro de você. Então, é necessário, né, que seja realmente um desafio para nós vejamos dessa forma, não como, tipo assim, meu Deus, que tarefa penosa, ou como no nordestinês aí, né, que bucha é essa que caiu assim, né, na minha mão. Então, é realmente uma fase que há muitas necessidades, mas não é uma tarefa impossível, não é uma missão impossível, né? Lembrando aquele filme lá, né, que o Missão Impossível, não é uma missão impossível. Se nós aplicarmos os princípios da palavra de Deus nessa área, nós vamos ter muitos aprendizados e muitas alegrias. Então, há 4
áreas que nós vamos ter que lidar e aprender 4 capacidades da criança. Então, você vai ver aí a capacidade física, intelectual, emocional e moral. Então, a capacidade física da criança que nós vamos ter que lidar, onde realmente nós vamos fornecer para ela condições para que ela cresça, para que ela viva bem, você vai alimentar, né, a criança, né, que realmente não paga boleto, dorme e come o dia inteiro, come a sua comida, né? Então, necessidades físicas, necessidades intelectuais, né? O ensino nas áreas básicas, lógica, de conhecimento útil, na área emocional, onde você vai ensinar, né, o local correto, né, da nossa alma, alimentar a alma da forma correta, né, e a área também moral, que está relacionado com as virtudes e virtudes com a questão do caráter, e eu vou estar aprofundando mais sobre isso. Então, ninguém quer que seu filho, por exemplo, seja uma criança super inteligente, mas sem integridade, porque se ela foi inteligente, mas ela não foi íntegra, ela vai ser uma criança corrupta. E nem mesmo um atleta super bem desenvolvido numa área, mas sem capacidade intelectual. Então, nós pais somos responsáveis por estarmos encorajando, então, o comportamento correto, encorajar, uau, que legal, né, papai, a Esther gosta muito de ajudar, por exemplo, eu vou lavar a área, e aí ela quer ajudar, ela quer se envolver, ela quer pegar o rodo, a vassoura, então eu tenho que encorajar. E desencorajar também o comportamento incorreto. Então, quem tem que olhar o comportamento incorreto dos nossos filhos? É o professor? Também, né? Porque ele está convivendo ali com os filhos. É o vizinho? Né? É a avó? Principalmente esse lugar, esse centro do coração das crianças aí é dos pais. Então, eles têm que fiscalizar e ver em todo momento. Então, os pais têm a obrigação social de aceitar as responsabilidades pelos erros, ações e atitudes pecaminosas dos seus filhos. Ó, pastor Jackson, meus filhos estão muito pecador, tá aí para o senhor, resolve esse caso. Tá certo ou tá errado esse pensamento? Tá errado, né? A nossa obrigação como líderes é ensinar a verdade, mostrar a palavra, trazer, mas realmente a obrigação de assumir a responsabilidade pelos acertos, né, graças a Deus, mas pelos erros e atitudes de pecado dos nossos filhos, é nossa. Então, 3 responsabilidades dos nossos pais e fazendo uma abordagem bíblica deste assunto. Então, a questão, em primeiro lugar, o exemplo, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Então, o principal exemplo para os nossos filhos não deve ser a televisão, não deve ser o modelo dos professores, nem mesmo dos líderes. O primeiro lugar, o centro, né, desse coração dos filhos tem que ser dos pais. Segundo lugar, a questão do ensino. Esse primeiro versículo já falou sobre ensino, mas veja só esse segundo de Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Guardem sempre no coração as leis que estou te dando hoje e não deixem de ensiná-las a seus filhos. Repitam, diga essa palavra comigo, repitam. De novo, repitam, de novo, porque essa é a atividade dos pais, repetição. Repitam essas leis em casa, fora de casa, e quando deitarem, quando se levantarem, amarrem essas leis no braço e na testa, para não se esquecerem, e as escrevam nos batentes das suas casas e nos seus portões. Então, o ideal era que os pais realmente andassem com os colares escritos assim, ó, olha o combinado, lá em casa seria assim, né amor? Esther, olha os nossos combinados, está bem marcado aqui, ó, obediência, olha os combinados, colocar um chapéu aqui, olha o combinado. Vocês sabem, né, que eu e a Luana, nós estamos em aprendizado, e um dos nossos combinados aqui Esther, correr na igreja não é uma opção, né, assim, é um comando não correr na igreja. Quando ela vê, hoje ela estava correndo, quando ela me viu, né, ela reduziu o passo e olhou com aquela cara, né? Por quê? Porque aqui na cara do pai dela está, não corra na igreja. Disciplina, Provérbios 29:15, é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quem gosta aqui de passar vergonha? Ninguém.
Eu não gosto, meu Deus, se eu passar vergonha é a pior coisa do mundo. Então, quando eu leio esse versículo, eu falo, Senhor, né, porque tem essa parte do ensinar, né, então o sacerdote Eli, ele ensinou seus filhos, mas o que faltou para eles foi a correção, foi a disciplina. Provérbios 29:17, corrige, ou seja, que, entre parênteses, instrui o seu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à sua alma, né? Então, o que é preferível? Vergonha ou realmente delícias, aquele prazer, aquela alegria? Então, como eu falei agora de manhã, né, honrando aqueles pais que fizeram curso de como criar os seus filhos da Universidade da Família, nesse curso nós fazemos 9 abordagens relacionadas com a criação dos filhos, que são elas, pode colocar aí, está até aqui a propaganda, que essa é a capa do livro, as 9 áreas em que nós trabalhamos. Gente, eu gostaria muito de ter tempo para falar todas elas aqui, porque elas são chave. Eu até lembro, eu estava conversando com o Felipe, lembra, Felipe, aquela conversa ali no corredor? Porque foi tão transformador para mim, eu estava falando assim para ele, porque é algo que entrou tanto no meu coração, que é algo que até com os jovens você quer conversar, né? Para mostrar, né, o tanto que é bom. Então eu gostaria muito de falar todas essas áreas, mas eu vou me ater a pequenos pontos, pequenas pinceladas desse assunto, porque eu creio que você, como pai, ou você como líder influenciador, vai encaminhar os seus discípulos, suas ovelhas, para fazer esse curso, tá bom? Então, as áreas que nós trabalhamos são as áreas de responsabilidade, de segurança, de amor, volta lá, de amor, de confiança, moral, virtudes, disciplina, controle e obediência. Então, como eu disse hoje de manhã, esse curso está aberto, em agosto nós já temos várias pessoas preparadas. Então, se chegar a 10 casais, nós vamos ter pessoas disponíveis para abrir esses cursos. Está disponível a inscrição lá no aplicativo da igreja. Além desse curso, a Sunamita também vai abrir, alcançando o coração do seu adolescente, aleluia, né? Então, os pais de adolescentes também, ela vai ser um curso na segunda-feira. Então, procure o Tiago, a secretaria da igreja, e esse formulário lá, porque além, né, das crianças ali de 0 a 11 anos, esse também vai abranger até os 17 anos, adolescentes, se preparem para mudanças em suas casas, aleluia. Então, um dos primeiros pontos que eu gostaria de destacar é sobre a questão de lidere os seus filhos. Então, fale isso comigo, lidere seus filhos. Mas como assim? Eu sou o chefe da casa, eu sou a mãe, eu realmente já sou o líder, não preciso nem dessa palavra. Será? Então, assim, nós vamos fazer uma abordagem desses exemplos que ele deu ali. Você viu que ele foi trabalhando com a atitude da criança, né? Era uma atitude assim, por que eu tenho que fazer isso? E depois ela vai mudando, né? Então, como nós lemos no versículo, né? Repitam, a questão de repetição. Então, assim, quem já presenciou a cena, pode até já ter acontecido na sua casa esse episódio, de uma criança dando birra no supermercado, especialmente na fila, naquela seção de iogurtes, ou de bolachas, ou de chocolates, né? Então, assim, eu acredito que você já deve ter presenciado essa cena. Só que, vamos pensar uma coisa, nessa família, né, fictícia, que não acontece aqui, né, na igreja, vamos pensar nessa criança dando essa birra. O que acontece, talvez, nessa família? Acontece assim, a trajetória do dia. Aquela criança, a mãe chamou ela para acordar às 7 horas, a criança enrolou e acordou às 7h20. Quando ela acordou, a mãe falou, filho, tem um leitinho já no copo ali na geladeira, eu vou colocar aqui para você tomar no copo amarelo. Aí o filho senta com a má atitude na mesa, e fala, eu quero tomar no copo amarelo e eu quero tomar meu leite gelado, né? Tipo assim, ou quente. Aí a mãe fala assim, filho, troca o pijama, porque nós vamos sair. Aí o filho fica tipo enrolando, e ele não faz isso, ele continua de pijama, deu o horário para sair, ir no mercado, e a criança vai de pijama para o mercado. Quando chega no mercado, e a criança fala, eu quero iogurte. E aí a mãe fala, não, eu não vou te dar iogurte. A criança cai no chão e faz essa birra. O que aconteceu em toda essa linha do tempo? Quem liderou essa criança? Quem? A criança. Né? O que a Bíblia fala, essa criança foi sábia aos seus próprios olhos, porque em nenhum momento aquela mãe
perseverou nas direções, nos comandos que ela deu, e a criança foi liderando aquela mãe. Então, quando aquela mãe tentou puxar as rédeas de volta, o que aconteceu? A criança fez aquele famoso barraco. Então, seu filho perde o controle quando você se nega a atender um desejo impulsivo dele? Discute com você o tempo todo? Sempre tem uma ideia melhor do que a sua? Quando você dá instruções específicas, seu filho tem dificuldade para se submeter? Então, se isso está acontecendo, querido, na sua casa, seu filho está viciado em decidir sozinho, viciado em escolher. Essa fase que a criança ela é uma massa de modelar, não é a fase da criança fazer escolhas. Essa é a fase dos pais escolherem por ela. Não que a criança não tenha, assim, liberdade para escolher alguma coisa, porque você pode até fingir com ela que ela está escolhendo. Por exemplo, vamos na igreja, você escolhe uma roupa do Homem-Aranha e você escolhe uma roupa do Thor. O pai escolhe, e aí ele vai chegar assim, ó, filho, você pode escolher agora a roupa. O pai já escolheu, ele já tem uma opinião acerca daquela roupa. E o filho, né, mediante a escolha já feita pelo pai, em vez de vir com um tênis rosa, né, um chapéu, aparecendo naquele circo, o pai já escolheu e não vai envergonhar aquele pai. Então nós temos visto, queridos, especialmente nesse ponto eu fiquei encabulado, quando realmente nós pensamos que as crianças elas estão nos liderando o tempo todo. E os nossos filhos não estão na fase de nos liderar, eles estão na fase de aprender, de serem ensinados. Porque senão vai chegar um momento na vida deles, eles pulando essa etapa, que eles vão querer reviver a infância. E quantos marmanjos morando na casa dos seus pais, e porque muitas vezes pulou a adolescência ou pulou fases assim, depois voltam lá, ok? Então olha só, a criança viciada em escolher, ela é incapaz de lidar emocionalmente com situações em que não tem escolhas à sua disposição. Então, em vez então de você deixar o seu filho de 4 anos decidir o que ele vai comer de manhã, você então passa a decidir. Por isso que esse ensino ele tem que ser muito repetitivo no sentido de ficar voltando lá, né, e deixar também aquela liberdade para saber se os filhos realmente estão entendendo e compreendendo o que eles estão fazendo. Então, esses padrões, que muitas vezes se tornou um padrão, a criança ela já aprendeu a liderar os pais, né? Eles, como as crianças, elas são realmente maleáveis, né? Essa é a fase da massa de moldar, então pode ser mais complicado, mas é possível, né, voltar ao coração, voltar à situação delas. Então, por exemplo, uma das liberdades que nós podemos dar para as crianças e ensinar para elas é a questão da liberdade verbal. Então, pense você comigo, nós estamos num ambiente... E aqui, gente, a maioria dos exemplos são relacionados com a igreja e com as células em si, que é onde que nós vemos, onde temos muitas situações a resolver. Então, nós temos aqui um ambiente aberto, onde o portão fica aberto ali, né? Então, assim, você acha que a criança ela tem liberdade... Por exemplo, você está sentado, vamos supor, aqui no Tadel, né, que não tem salas agora, dela sair e ir lá fora beber água sozinha, vamos supor, a idade da Esther, eu jamais deixaria isso acontecer. Por quê? Porque está vulnerável ali fora. Ou da Esther falar para mim assim o seguinte, pai, eu estou saindo para ir beber água. Então, a gente já conversou antes, né, sobre que não é negociável a situação de sair sozinho nesse momento. Então, qual seria o ideal, né, para qualquer situação assim? Pai, estou indo no parquinho. Papai, eu posso ir ao parquinho? Papai, eu posso sair para beber água? A criança está pedindo autorização. Ela não está falando, mamãe, estou saindo. Mamãe, daqui a pouco, né? Mamãe, estou indo para a festa. Mamãe, estou indo beber umas cachaçinhas. Mamãe, estou indo me drogar, né? Então, eu acho que isso começa agora, nesse momento. Tem até também uma situação que nós utilizamos, que é a criança aprender quando nós damos um comando para ela. Então, esse comando especificamente de não ficar correndo, né? Por quê? O que está por trás de não ficar correndo na igreja? Primeiro, eu falo que ela é uma princesa, né? E eu não gostaria que a minha princesa, a Luana, eu encontrasse ela um dia toda suada, assim. Outra, ela pode cair, ela pode machucar aqui na igreja, né?
ela pode também derrubar um adulto. Sabia que um dia aconteceu uma situação muito infeliz com a minha mãe. A minha mãe estava conversando do lado, não foi aqui na igreja, foi em outra igreja, em outro lugar. Minha mãe estava conversando do lado de fora na igreja assim, e um adolescente desvairado, correndo no meio dos adultos, derrubou a minha mãe. Foi a situação mais constrangedora, né? Que você pensa assim, poxa, se fosse a Esther, meu Deus, eu ia enfiar a minha cara debaixo da terra, né? Você saber como lidar. Então, assim, precisa ter essas questões morais por trás de não só o não pode, né, correr. Então, assim, muitos comandos que nós damos para Esther, nós ensinamos ela a dizer sim, mamãe, ou sim, papai. Então, e muitas vezes eu persevero para que ela fale isso, porque quando ela fala, ela se compromete, né? Quando alguém fala com você, ó, Tiago tem um compromisso aqui com o Pasquides, e o Tiago dá o nome dele para a escala. Então o Tiago fala, ok. Então ele falou, ele escreveu, ele se comprometeu. Então, quando ele falou isso, né, isso fica um acordo público, da mesma forma com as crianças. Então, Esther, vai se arrumar para a gente sair. Sim, papai. Eu falo, sim, papai. Aí muitas vezes eu fiquei perseverando para ouvir essa resposta. Aí um belo dia, né, geralmente quando ela está bem alegre, com o coração assim, aí ela, sim papai, sim mamãe. Então é muito legal essa resposta, porque as crianças ouvem, elas só precisam desse feedback, ok? E aí você demonstra que você realmente está liderando, conduzindo essa criança. Então, em segundo lugar, uma criança virtuosa. Então, quando nós estamos falando de virtude, isso está ligado então com a moralidade ela está ligada com o nosso caráter. E o caráter, ele é o reflexo exterior do que acontece no nosso interior. E essas qualidades, elas não vão nascer, né, uma criança que fala a verdade. Semana eu peguei a Esther falando uma mentirinha, né, e já foi cortando assim o mal pela raiz. Ela falou assim, eu falei, filha, você deu descarga no vaso, né? Então, aí ela falou sim. Aí eu fui lá conferir. Quando eu cheguei lá, a tampa aberta e o que ela fez lá no vaso, né? Então, assim, filha, volta aqui, vamos dar a descarga, né? E aí, voltamos, filha, o que você falou não foi verdade. Quem é o pai da mentira? Satanás, a serpente, né? Então, voltamos, e tem que ter muita paciência, né, gente, para isso. Então, esse caráter, ele é construído no coração das crianças. Seu filho, ele precisa ver você fazendo. Então, se você é a pessoa que fala meias verdades, estou dizendo que que senão fica logo, não, pastor, ele é mentiroso. Não, porque isso a gente descobriu ali. Mas se é um padrão de pecaminoso no seu coração, logo daqui a pouco, é que nem eu falo muitas vezes, olha amor, a Esther tá, coisas não são pecaminosas também, olha a Esther fazendo ou falando igual você. Então, os nossos filhos são massa de modelar, eles realmente... Eles vão ver acontecendo no coração dos pais. Então, quem está construindo o caráter dos seus filhos, aponta o dedo para você assim, né? O dedão aqui, ó, sou eu, né? Você está construindo o caráter dos seus filhos. Então, nesse processo, quem deve assumir o controle são os pais. Então, quando se trata então de caráter, são nós os pais que temos esse poder influenciador no coração dos nossos filhos. Então, quando nós falamos de virtude, nós estamos falando, por exemplo, do relâmpago, né? Ninguém pode escrever como é um relâmpago, de onde vai sair, como vai cair, se vai ter barulho ou se não vai. Mas quando ele cai, você vê acontecendo, né? Então, quando acontece uma situação que desvirtua do caráter, uma situação assim, você vai ver acontecer. Então, quando nós estamos falando de virtudes, tem uma regra de ouro, que é um princípio bíblico que fala o seguinte, não faça, repita assim comigo, não faça aos outros o que você não quer que faça a você. Então, em primeiro lugar, a questão do respeito em si. Então, atitude de respeito sem ação não adianta muito. Então, você fala assim, filho, você precisa respeitar as pessoas mais velhas, mas você não vê a criança fazendo aquele respeito, então não adianta muito. Então, nós devemos ensinar os nossos filhos a respeitar os filhos dentro de casa, entre si, mutuamente, ouvir o irmão com atenção, né, aquelas proibições, né, da questão da gentileza física e verbal, ou seja, proibindo agressões físicas dentro de casa, puxar o cabelo, né, perder o controle, né, usando também a questão das cortesias, que são os pronomes de tratamento.
né? Então, é o pai que tem que ensinar a criança a falar, por favor, muito obrigado, boa noite, sinto muito, me perdoe. Então, são coisas que muitas vezes, até como adultos, a gente sente falta. Alguém errou com você, aí não, vem cá, me abraça. Não fala para a pessoa, me perdoe, eu sinto muito. Isso vem de casa, né? Alegrar-se, por exemplo, ensinar os seus filhos a se alegrar quando o coleguinha ganhou uma coisa que o outro não tem. Porque aquela criança, ela pode falar assim, papai, eu gostaria tanto de ter filho, se alegra, o outro ganhou um tênis de rodinha, se alegra, uau, que bom, parabéns. Porque também aquela criança pode ser ensinada a ser invejosa. Outra situação, ensinar as crianças a controlarem as palavras maldosas, né? Por exemplo, a falar, um dia desses, a gente ficou sabendo que a Esté falou que uma criança não era amiga dela. Não, mas aquela menina não é minha amiga. E nós corrigimos na hora, filha, nem todos vão ser seus amigos, mas a gente tem que tratar com cordialidade a todos, né? Então, enfim, então vamos para o segundo ponto e último, o respeito, então, pela propriedade. Pessoas são importantes e o que elas possuem também. Então, por exemplo, como eu falei, nós estamos num ambiente público e uma casa, uma célula, um anfitrião que abre sua casa com muito amor e carinho para que pessoas nasçam ali. Então, o que é esperado desse anfitrião, que nós esperamos do anfitrião, que ele não coloque a casa dele à prova de crianças. Não, esse vaso aqui, eu vou colocar aqui em cima, para nenhuma criança esbarrar e cair. Não, eu não vou colocar copos de vidro na mesa, para nenhuma criança quebrar. Legal, cautela, cuidado, mas as crianças que têm que aprender que aquela casa não é dela, que as coisas daquela pessoa são importantes para ela. Eu sei que vidas são mais importantes que pessoas. Porém, aquela pessoa, ela se esforça para comprar aquelas coisas que ela tem. Ela se esforça para ter aquela casa bonita, arrumada. Não é para que os nossos filhos cheguem na casa e subam lá no sofá e fiquem lá. E os adultos com cara de banana. Que lindo! Que lindo! A Esté tem um combinado quando nós saímos para fazer uma visita. Proibido entrar no quarto das crianças, por questões de abuso, vai ter um adulto lá desmiolado, né? Outra coisa, quebrar o brinquedo ou coisa de alguém. Aconteceu uma situação na casa da avó, que eu tive que pegar a Esté, porque ela riscou umas coisinhas da avó, e a avó gosta de coisas de mesa, suplar esses trem, a Esté foi lá, fez uma arte. Tem a questão da questão da estutícia, da criancice, mas eu fui lá e falei, filha, não está certo, e eu fui lá com ela lavar, corrigir o mal. Ela tem um cofrinho, por exemplo. Então, ensinar a questão do valor que aquela coisa tem. Então, esses dias ela tinha umas moedinhas, nós fomos na padaria e tinha uma bolinha que ela queria e um caderno de desenhar. O caderno de desenhar era R$10, a bolinha era R$2. Eu falei, filha, quanto você tem na mão? Eu tenho R$2. Dá para nós comprarmos o caderno de colorir? Então, ela mesma já entendeu que não, que o dinheirinho que ela tinha comprava a bolinha. Então, nós precisamos fazer os filhos entender que tem valor as coisas, as nossas e as dos outros. Amém ou não amém? Então, queridos, nós precisamos realmente ensinar esses valores no coração dos filhos. E antes de sair de casa, a minha dica para os pais, os líderes vão ensinar isso para os seus liderados e ovelhas. Antes de sair de casa, nós precisamos ter combinados. Nós precisamos ensinar que a casa dos outros não é a casa da mãe Joana, né? Nós precisamos ensinar que tem valor tem que ter respeito pelas coisas dos outros. Por que nós pedimos para os filhos, e eu falo também para os meus, estou colocando disso, o palco, por exemplo, aqui, nessa coisa de correr, de subir, bateria, é porque ela pode levar um choque aqui dentro, aqui em cima. Você gostaria que seu filho levasse um choque na igreja, né? A não ser do Espírito Santo, né? Mas realmente, então, porque tem valor também. É porque é de Jesus, tá, querido? Não é assim, né? Amém? Então, nós precisamos ter esse coração assim lógico, como eu falei, tem várias áreas, várias situações, mas vamos ler sobre isso, vamos crescer sobre isso. Os nossos filhos, eles são preciosos e nós vamos criar, sim, crianças que vão fazer diferença, que vão levar o nome de Jesus pelas nações, e já pode ter muito prazer e muita alegria ensinando esses filhos a serem crianças que realmente são governadas e que realmente, como as coisas que eu falei, que virtuosas, já criança de caráter. Amém? O senhor quer falar? Pessoal, bem rapidão. Quem me dá um minuto? Ixi, tô brincando. Não, bem rapidinho, fica aqui. Pessoal, por que a gente está falando sobre isso num Tadel?
né? Você deve estar imaginando, né? Porque, olha, o que é que tem acontecido? Algumas pessoas têm nos procurado e dito, olha, eu não quero mais a célula na minha casa, por causa das crianças, né? Então, beleza, a gente está aqui ganhando almas e tal, trabalhando, as pessoas estão chegando, aí na hora de multiplicar, não tem casa. E uma das razões é por causa das crianças. Então, eu não creio que esse é um problema das crianças, é nosso, né? E assim, olha, a ideia de pedir para o Willi, né, dar essa palhinha, né, desse curso da Universidade da Família, é um pedacinho só, mas olha só como ele é rico, vocês perceberam? Né? Muito top. E o Willi tem tido sucesso, porque a Esther, né, ela tem um temperamento colérico, né? Igual o do Willi, assim, né? Então, assim, a gente tem visto como que tem funcionado, né? Porque a Esther não é aquela menina docinha, né? A Ana Lídia tinha aquele temperamento docinho, era fácil. A Esther tem um temperamento mais firme. Mas a gente vê como funciona. Eu falei, não, Willi, você tem testemunho, tem autoridade para falar, né? E também para desafiar a igreja. Porque, mas aí vocês, né? O que é que vocês têm a ver com isso? Poxa vida, vocês podem vender isso, gente, na célula, para o pessoal lá. Né? Pessoal, vamos fazer esses treinamentos. Agora nós temos mais treinadores, né? Você sabe que não é a gente que dá o curso, é a Universidade da Família. O treinador ele só facilita ali o curso. O material é todo esse aqui. Tem vídeos, né? Muito bacana, tem livro para a gente ler, exercícios para a gente fazer. E a gente aprende muita coisa legal. Então o alvo, acho que o Willi cumpriu bem o alvo, era vender o curso. Né? E desafiar vocês, líderes, a passarem essa bola lá, para que a gente tenha realmente crianças tranquilas, para que os anfitriões não queiram fechar a casa para a gente. Tá bom, gente? Muito obrigado, Deus abençoe.